30. Mateus 11, 28 a 30. Esse texto, ele procede a uma oração de Jesus. A oração de Jesus vai do versículo 25 ao 27. E nesta oração ele está exaltando, agradecendo e louvando ao Pai, porque aprouve a Deus eliminar a sabedoria humana para a salvação. A salvação ela não é obtida por meios humanos. Por mais intelectual que possa ser o homem ou a mulher, isso nunca será capaz de chegar ao conhecimento espiritual. E aqui ele fala que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. E ele fala aqui que isto foi do propósito do Pai, versículo 26. E ele diz também que ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E é nesta carência, necessidade, neste anseio de conhecer mais o Senhor nosso Deus, através de Cristo Jesus, é que vamos estudar os versículos 28 a 30. Eu lhe convido a ler comigo em voz audível, porque logo em seguida, então, ele diz, vamos ler? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ó Senhor, venha ao nosso socorro e que o teu Santo Espírito com poder e graça edifique o nosso coração. Que o teu Santo Espírito haja soberanamente aqui e agora, desde o momento que chegamos com todos os elementos desse culto, que o Senhor, ó Pai, transforme o nosso coração, e é desejo nosso que todos que aqui estão sejam, ó Pai, de uma forma especial, de uma forma diferente, transformadora, tocados pelo teu Santo Espírito, para o enchimento e deleite em Ti, em nome de Jesus. Se você quer isso, diga amém. Queridos irmãos, quantas vezes você já se sentiu angustiado? Há momento que você para assim, por que eu estou angustiado? Tem comida sobrando? Estou dentro de uma casa? Tenho família? Tenho emprego? Estou bem de saúde? Mas bate aquela angústia no coração da gente. Mas há outras pessoas que às vezes enfrentam mais dificuldades na vida, seja ela acometida por uma enfermidade, e a enfermidade sim tira a nossa paz. A enfermidade sim assola-nos de tal maneira que nós ficamos quebrantados. E são coisas que não estão na nossa mão. Nós não podemos dizer assim, vamos resolver isso aqui agora e está resolvido. Há outros sentimentos também de angústia que são causados por pessoas que sobrepõem cargas, fardos sobre nós, e ainda a própria religião, que também impõe fardos sobre nós. É este o sentido, é este o caso, é isso que está acontecendo. Jesus está numa cultura onde
as pessoas estão sendo pressionadas por religiões embasadas na lei, e esta religião impõe fardos pesados de práticas cerimoniais, as quais são impostas como meios para se alcançar a salvação, para se alcançar o relacionamento com Deus. E é neste contexto que Jesus se apresenta e convida para que as pessoas possam ir a Ele. Quais pessoas? Está no versículo 28. Os cansados e os sobrecarregados ou oprimidos, com uma promessa: e eu vos aliviarei. Ele está chamando para uma troca de fardos. Ele está dizendo: tome o meu fardo, o meu jugo, coloque aqui junto com o meu pescoço, o seu pescoço, naquilo que é usado para conduzir um carro de boi, aquilo que é usado para o arado, em que dois animais são colocados no mesmo jugo. E Jesus está nos convidando a ir a Ele e tomar dele o seu jugo, ou seja, colocar com Ele o nosso pescoço. E aí não só aliviarei, aí no versículo que antecedeu, versículo 28, mas também fala de descanso para a alma. Não tem nada pior do que a angústia da alma. Por pior que seja a angústia da enfermidade, por pior que seja a opressão de um terceiro, por pior que seja a luta que você enfrenta no dia a dia, a angústia da alma dói muito mais. E eu quero aqui justamente falar sobre como encontrar o descanso da alma. Sabe, não temos outra mensagem para pregar a não ser Jesus Cristo. Não há possibilidade de salvação na religiosidade. Não há possibilidade na salvação por interferência de um papa qualquer. Nem aqueles que já morreram, nem este que morreu recentemente, nem o que será escolhido. Não há possibilidade de salvação através da Virgem Maria. Não há mediação através dela. De outros que são considerados santos, que são considerados que efetuam milagres. Assim como também não há nenhuma possibilidade de mediação através de pastores, por mais consagrados que eles possam ser. A denominação, ela não pode fazer nada por você. O seu pai e a sua mãe, por mais crentes que possam ser, eles também não podem mediar você para Deus. Todo aquele que é vivo na terra, o que pode fazer é interceder e ser um instrumento abençoador, apresentando a mediação que é Jesus Cristo. E às vezes eu tenho percebido que a igreja evangélica tem se tornado uma religião com imposição de fardos pesados sobre as pessoas. E Jesus é diferente. Ele tira o fardo. Ele puxa para ele o fardo. E é isso que eu quero destacar aqui neste pequeno texto, apenas 3 versículos. Em primeiro lugar, Jesus, ele é suficiente. Eu preciso entender isso. Quando ele diz aqui que o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, quando ele diz para que nós possamos tomar o jugo dele, o jugo de Jesus é o amor. O jugo de Jesus
é o que ele realizou na cruz por nós, de tal maneira e com tal eficácia, que ele não mais cobra a perfeição para a salvação, a perfeição do homem para a salvação, mas ele cobra a submissão, a entrega do imperfeito para o perfeito, que é ele, garantindo-nos a salvação. E esta questão da eficácia desse sacrifício é justamente algo que mexe, que toca, porque é revolucionário. Só que é uma revolução para o lado contrário, com efeito eterno. Por que para o lado contrário? Porque as revoluções são meios de tomada de poder. Quando você invade, quando você oprime, quando você chega e impõe a sua ideologia, você impõe aquilo que você quer, e você vai tomando, e vai liderando, e vai conduzindo, e vai mudando as coisas. O reino de Deus é diferente, e o que o Senhor Jesus faz é diferente. Por quê? Este amor de Jesus anula qualquer pretensão que possamos ter aqui na terra de auto nos promover. Olha só, quando ele diz aqui: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ele está dizendo aqui, dentro de um contexto de que o Senhor escolhe para si aqueles que são simples, pequeninos, e que não ostentam a intelectualidade para merecer o conhecimento de Deus e, consequentemente, o seu relacionamento com Ele e salvação. E isso aqui é muito importante. Por que eu quero dizer que ele anula a nossa pretensão? Porque em Jesus, no reino de Deus, não há lugar para pessoas que se destacam mais, que mereçam ser ovacionadas, que mereçam ser bem cuidadas no sentido de sobrepor as demais. Infelizmente, nós vemos isto, e talvez eu possa afirmar, se não forem todas, quase todas as denominações, um tratamento diferenciado para aqueles que muito se destacam. Tem um evento. Se o preletor é famoso, ele tem uma oferta maior, ele tem um local separado para ele não enfrenta fila, e outros benefícios que talvez não seria dado para um pequenino que fosse dar uma palestra em algum lugar. No reino de Deus não existe lugar para isso, porque o Senhor Jesus começou dizendo para os 2 discípulos que queriam sentar um à sua direita e outro à sua esquerda no seu reino. Ele disse: olha, aqui entre vocês é assim, mas no reino do meu Pai o maior é aquele que serve a todos. E o nosso Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tirou das trevas os 12 apóstolos, aquele que deu a eles a autoridade e poder para fazer milagres, inclusive a salvação, este Senhor reconhecido e adorado, tirou as roupas externas, cingiu-se de uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos.
Este exemplo me traz para uma libertação, porque a partir do momento que eu tenho o reino de Deus reinando em mim, dirigindo a minha vida, o meu coração, eu não me preocuparei em agradar terceiros, em ganhar aplausos, em ser ou não reconhecido. Não me interessa o que acham de mim, desde que eu esteja no centro da vontade de Deus. Olha só o que o Senhor Jesus, esse mesmo Jesus que convidou-nos a ir a Ele, disse em Lucas capítulo 14, versículos 26 e 27. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, agora preste atenção, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Porque o reino de Deus, ele não está preocupado com o aplauso do mundo. O reino de Deus não está preocupado com quantos joinhas eu vou ganhar na minha postagem. O reino de Deus não está preocupado quantas pessoas virão a mim para pegar o meu contato porque eu sou bom naquilo que eu faço. O reino de Deus não está preocupado com a minha quantidade de produção. O reino de Deus está assim, quando eu me rendo ao Senhor Jesus, e aquilo que Ele me deu para fazer, seja muito, seja pouco, eu faço com fidelidade. É a qualidade da execução da minha tarefa, da minha missão, e não a quantidade que Ele me cobra. Por isso, então, quando eu vou a Jesus e tomo o jugo dele, eu começo a ver nele que ele foi capaz de fazer tudo. E eu estando nele, eu também me sinto realizado. E me sentindo realizado, eu agora viverei para servir, independentemente da maneira como sou visto ou tratado. Isso é libertador, porque eu não tenho que prestar contas à sociedade. Eu não tenho que vestir as mesmas roupas que a sociedade impõe. Agora a moda é isso, a cor é essa, agora a bota é essa, agora o tipo de cabelo é esse, agora tem que usar isso, agora tem que usar aquilo. E começa a fazer isso e as pessoas começam a pagar caríssimo só porque alguém disse que tem que fazer. Eu não preciso fazer isso, porque eu não vivo mais nesse sistema. Eu estou em Jesus e o jugo de Jesus me liberta disso. Quando ele diz, então, ele é suficiente, eu vejo ele como suficiente, isso me conduz a uma postura de descanso. Porque eu tenho, não por mim mesmo, mas pela fé que eu tenho naquele que executou a obra com perfeição, eu tenho a aprovação no sentido de ser declarado justo na justiça de Jesus Cristo. Não dá para ficar em silêncio. Louvado seja o Senhor por isso. Quando ele diz que ele é suficiente, ele não apenas diz que ele é suficiente, mas ele nos convida a ir
nele, não como nós vamos em consultórios psicológicos. Na maioria dos consultórios psicológicos, você chega e o psicólogo diz para você o seguinte, entre boas técnicas que eles têm, eles dizem assim: olha, você é bom, você já nasceu vencedor. Lembro-me até de um livro de autoajuda que o autor dizia o seguinte: na hora da concepção você já foi vencedor. E é isso que a psicologia fala: você é bom, você é bom, você é bom. Mas o cristianismo diz: não, nós não somos bons, mas nós temos um bom, um perfeito que nos ama e que nos garante vida eterna. É diferente, o alvo é diferente. Enquanto a psicologia aponta para você é bom, a palavra de Deus diz: Jesus é bom, Deus é bom. E não existe nenhum na terra que seja bom, só Deus é bom. Quem disse isso? O próprio Jesus. Bom mestre. E ele diz: só tem um que é bom. Deus é bom. Ele estava dizendo: eu sou Deus. E ele agora nos convida a lançar nele. Veja, você pode aqui e agora ser liberto de pesos da sua vida, seja traumas da infância, seja traumas mais recentes, não importa, porque certamente aqui eu concordo com certo pregador, que aqui não só diz respeito à lei, mas diz respeito a todo o sofrimento, sobre toda a opressão, tudo aquilo que você carrega na sua vida e que está fazendo viver cansadamente. Ele é chamado, você é chamado, eu sou chamado para ir a Jesus. E é esses que estão sem força, é esses que estão sem vigor, é esses que estão sem capacidade, é para esses que Jesus está fazendo o convite. Porque para alguns ele não fez porque eles se acham suficientes. Eles acham que eles são bons, são fortes, são capazes. O bom emprego vai lhe garantir o salário do final do mês. Esquece que quem dá o emprego é Deus, mas eles se acham assim. O intelectual muitas vezes pensa que ele é hábil para entender, inclusive chamam vocês e eu, eles nos chamam de pessoas que não têm habilidade para entender isso, e somos, a expressão, bitolados. Porque eles acham que conhecem e têm tanta intelectualidade que eles sabem a respeito daquilo que nós sabemos. No entanto, estas coisas só podem ser reveladas pelo Espírito Santo do Senhor. Então, aquele que não tem o Espírito, só tem intelectualidade, ele nunca poderá alcançar. Para ele ser um intelectual e alcançar, ele também dependerá do Espírito Santo para iluminá-lo. E ele está nos chamando você e a mim, para lançar nele, lançar em Jesus toda a sua angústia, todo o seu medo, toda a sua dor, porque ele fará com que você experimente algo muito especial. Ele fará com que você experimente paz, alívio, descanso. Eu sou testemunha disso. Eu posso testemunhar isso. E você possivelmente agora também vai se lembrar de algo na sua vida. Entre tantas coisas, eu posso lhes dizer algo muito especial que eu já contei outras vezes, mas eu preciso falar isso aqui agora. Nas adversidades que eu passei, a mais difícil foi o sepultamento, a morte do meu irmão. Mas é inexplicável, porque ao mesmo tempo que você está com o coração esmigalhado da dor da morte, ao mesmo tempo que eu olhava para o caixão e via o meu irmão, ainda com 53 anos ali, morto,
Eu não tinha passado isso da minha família ainda. Ao mesmo tempo que eu carregava o caixão juntamente com os demais, e olhando para baixo, pensava assim: aqui está o meu irmão com 53 anos de vida, o irmão que a gente ama tanto. Mas ao mesmo tempo, o Espírito Santo do Senhor me enchia de uma paz inexplicável. Não é a ausência da dor do luto, mas é a assistência prometida por Jesus em João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É esta paz que Ele está dizendo que vai nos dar. Ele vai eliminar a nossa ousadia. Não importa o que está acontecendo, nós temos o Senhor. Irmãos, pense comigo. Enquanto alguém que nem conhece o Senhor está reprovando você, enquanto você está sendo rejeitado por pessoas, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor, nosso Senhor e Salvador, aquele que se encarnou, passou por todas as tentações, não foi cometido de pecado, porque Ele foi fiel até o fim, aquele que se deu por nós, aquele que ressuscitou, aquele que ministrou curas, milagres, aquele que foi assunto ao céu em glória, aquele que está vivo diante do Pai, aquele que intercede por nós, este Deus maravilhoso, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo, nos ama. Não interessa se os outros nos rejeitaram. Os outros não podem nos dar nem mesmo um segundo a mais de vida, certo? Os outros não podem fazer o que é impossível, mas o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele que é Senhor dos senhores, Ele que é o Rei dos reis, Ele que é o governador dos governadores, Ele que é a causa de tudo e que não foi causado, Ele que não tem início, Ele que não tem meio, Ele que não tem fim, Ele que é autoexistente, independente. Ele nos criou, nos rebelamos contra Ele e Ele nos ama. E é este Deus, na pessoa do Filho, que hoje convida você a largar a sua capa, o seu fardo, o fardo que alguém colocou sobre você, seja a sua família, seja o seu amigo, seja o seu líder religioso, seja você mesmo. Ele está dizendo: você precisa, neste momento, receber a cura espiritual. Então venha a mim, eu posso oferecer a você alívio, eu posso oferecer a você descanso da sua alma. Ele nos convida: vinde a mim. Mas é necessário que a gente também não só vá a Ele, mas tome dele. É necessário que haja uma decisão. É necessário que haja um rompimento. Nós não podemos servir a dois senhores. Nós não somos deste mundo. Eu quero lhe dizer uma coisa, até um pouquinho fora disso aqui. Eu fico com dó. Eu fico com dó daqueles que não têm levado a sério a vida com Deus. Eu fico com dó daqueles que têm ouvido a palavra de Deus e que não se decidiram por Cristo ainda. E que repentinamente são tomados pela morte. Diferentemente de uma doutrina equivocada de que a alma será aniquilada, que ela deixará de existir com o tempo, a alma não será aniquilada. Tanto aqueles que morrem no Senhor estarão para sempre com o Senhor, como aqueles que morrem sem o Senhor estarão para sempre sem o Senhor.
E eles farão coro. Eles serão da mesma congregação do próprio diabo, dos demônios rebeldes. Eles serão da mesma congregação da besta, do anticristo. Eles serão na mesma congregação dos falsos profetas. Eles serão da mesma congregação dos ímpios, dos piores ímpios. E juntos serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, eu não sei como está seu coração aqui e agora, mas em nome do Senhor Jesus, eu lhe conclamo, não apenas a ir àquele que é suficiente, mas também tomar o seu jugo, ou seja, caminhar ao lado de Jesus, obedecendo a Jesus, porque o jugo, ele tem a função de que o boi mais experiente, ele vai ensinando o outro e conduzindo o outro. O Senhor Jesus colocou o seu pescoço nesse jugo da lei para nos libertar desse sentimento de necessidade de aprovação, sentimento de necessidade de ser visto, sentimento de necessidade de ser aprovado, para dizer o seguinte: pela graça de Deus e somente pela graça de Deus, em Jesus Cristo, eu sou aprovado no tribunal celestial. Você pode dizer isso? Claro que pode, né? Em nome de Jesus. Se você não pode, você toma essa decisão agora, porque Ele lhe convida a fazer isso. Se você tem medo da morte, se tem medo da eternidade, você agora é convidado a tomar a sua decisão por Jesus. E Ele está dizendo: vinde, porque eu posso aliviar a sua carga, o seu fardo. Vinde, tome, ande comigo. Agora, andar com Jesus requer uma vida na direção de Jesus. Tem muitas pessoas que dizem: não, eu amo a Jesus, eu sou religioso, não quero que se intrometam em minha vida, por favor, porque eu sou de Jesus. Mas o mesmo Jesus disse, com essa pergunta, em Lucas 6,46, por que você me chamou de Senhor e vocês não fazem o que eu mando? Em João 14,15, ele diz assim: se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. E no versículo 21 ele diz: aquele que me ama, aquele que me obedece, esse é o que me ama. E o que me ama será amado pelo meu Pai. Colocar o pescoço no mesmo jugo de Jesus, tomar o jugo de Jesus, é decidir de agora em diante viver contentemente no Senhor, obedecendo e imitando o Senhor Jesus em tudo o que Ele fez na face da terra. E eu quero então, partindo para a conclusão, dizer que esse Deus suficiente, Ele chama justamente aqueles que não têm capacidade de resolver os seus problemas, e eu estou entre eles. Ele chama para que a gente vá até Ele, lance nele toda a nossa ansiedade, toda a nossa dor, todo o nosso medo, todo o nosso fardo. E Ele é capaz de pegar esse fardo e colocar sobre nós alívio. Este Deus diz: agora você precisa caminhar comigo. Você precisa ser reconhecido como meu discípulo. Se for necessário, você tem que negar, você tem que contradizer o seu pai, você tem que contradizer a sua mãe. Se for necessário, se eles não quiserem que você me siga, você tem que romper os laços, porque eles não vão querer ficar com você, com o seu próprio cônjuge, com os filhos, com os irmãos e irmãs. E uma coisa principal, precisamos romper com a nossa própria natureza, que pende para o pecado, que pende para a carne. Tomar a cruz,
significa sacrificar as minhas próprias vontades, quando estas vontades contrariam a vontade de Deus. Como você está vivendo? Tudo aquilo que você faz, Jesus pode estar do seu lado? Imagine aqui, durante a semana, tudo que você faz, Jesus pode estar assim do seu lado? Você teria vergonha de acessar aquilo que você acessa sabendo que Ele está do seu lado? Seja no celular, seja no computador? Você teria coragem de olhar com um olhar impuro para alguém do sexo oposto, sabendo que Jesus está do lado? Ele poderia participar das suas conversas? Aquilo que você fala, seja palavras mal faladas, seja maledicência, seja palavras imorais, Ele pode estar com você? Ele pode estar com você quando você está sozinho, longe das pessoas? Avalie, porque se há alguma coisa que te envergonharia na presença de Jesus que você tem feito, colocar o seu pescoço no jugo de Jesus significa romper com isso. E dizer: Senhor, eu quero ser aliviado, mas eu quero, Senhor, caminhar contigo, porque eu quero ter descanso da alma. Sabe por que as pessoas morrem por Jesus? Aqui não, né? No Brasil, acho que é meio difícil de acontecer, pelo menos por enquanto. Agora mesmo, lendo uma mensagem, uma carta de um missionário, agora mesmo assim, antes de começar aqui, informando que uma mulher foi ameaçada pelo marido por causa de Jesus. E ela fugiu de casa, senão ela morria. Mas quando ela contou para os pais dela, os pais disseram: volta para casa, porque você é culpada. Porque naquela cultura, naquela religião, os homens têm sempre razão. Já pensou nisso? E por que as pessoas ainda assim arriscam a vida e morrem por Jesus? Sabe por quê? Porque ninguém, nem nada, uma vez que você foi a Jesus, com todo o peso da religiosidade, com todo o peso do seu sofrimento, da opressão, você foi a Jesus, você pode estar escravizado, você pode estar oprimido, você pode estar preso, você pode sofrer chicotadas, você pode ser até, de certa forma, machucado, ou até mesmo executado. Mas esses que lhe oprimem, esses que fazem isso, só têm poder sobre você em duas coisas: primeiro, porque Deus deixa; segundo, até o momento da morte. Porque a nossa vida continua. Ressuscitaremos em glória. Nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero convidá-lo, se você tem sofrido alguma sobrecarga, se você tem se sentido cansado, seja qual for o motivo, se você tem se sentido oprimido, se você tem sentido angústias no coração, se você deseja receber essa libertação aqui e agora, não por mim, mas por aquele que convidou, ele lhe convida agora a lançar. Ah, pastor, eu já estou em Jesus, mas talvez você precise lançar sobre ele.
Coloque-se em pé e nós estaremos orando neste momento. Coloque-se em pé, nós estaremos orando. Mas você precisa tomar o jugo do Senhor. Não basta querer simplesmente que Ele esteja agindo. É preciso caminhar com Ele. É preciso agir com Ele. Nós estaremos orando neste momento. Logo em seguida, nós estaremos recebendo aqui à frente 2 equipes que estarão viajando nesses dias para orar com ela também. E logo após estaremos ministrando, então, a bênção.